De repente você olha pela janela e tem monstros querendo te devorar à noite. Casas desabam na sua cabeça do nada. Até uma caixinha de música consegue te matar enquanto você dorme. O que tá acontecendo? Você assume imediatamente que tudo em Fromville existe com um único propósito: acabar com você. Faz sentido, né? O lugar é um pesadelo constante, não tem como baixar a guarda. Mas e se eu te disser que tem coisas ali no meio daquela floresta que estão na verdade tentando ajudar a humanidade? E não, eu não tô falando do Garoto de Branco. A natureza e aqueles corvos berrando não estão ali pra manter a galera presa. Eles estão ali pra manter todo mundo a salvo. Você duvida? Então se prepara. Pensa na família Matthews. Quando eles chegam de carro e dão de cara com aquela árvore imensa bloqueando a estrada, o dia tá lindo. Sol brilhando, clima tranquilo. Mas é só o Ethan sair do carro e subir na árvore que o tempo fecha. Os corvos aparecem do nada, começam a gritar de um jeito desesperador e uma tempestade bizarra se forma no horizonte. A família entra em pânico, foge de volta pro trailer e por causa disso acaba presa na cidade. Tudo isso faz a gente acreditar que os corvos e o clima são um péssimo sinal. Parece a prova definitiva de que a cidade usa essas forças da natureza para te encurralar no pior lugar possível. Você olha para essa cena da tempestade e tem certeza absoluta de que descobriu a grande ameaça escondida nas sombras, a força que não deixa ninguém escapar. E se você, assim como eu, não suporta esperar e adora descobrir esses segredos e teorias antes de todo mundo, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque a nossa missão é desvendar cada detalhe dessa série para você não perder nada. Só que a chave para entender tudo vem logo em seguida. Assim que os Matthews deram meia volta com o trailer e se afastaram da árvore, o sol abriu de novo. Nenhuma nuvem no céu, a tempestade simplesmente sumiu. A próxima vez que a gente vê uma tempestade pesada, quase apocalíptica assim, é no final da primeira temporada, quando eles constroem aquela antena de rádio no telhado da Colony House. Bem na hora que eles vão iniciar a transmissão para pedir socorro, o tempo vira bruscamente. É muita coincidência para ser um evento natural, concorda? Alguma coisa acionou aquilo de propósito. A gente assumiu direto que era o lugar se protegendo, tentando cortar qualquer chance de fuga ou comunicação. Mas e se a lógica for exatamente o oposto? E se a tempestade não estava ali para impedir que eles saíssem, mas sim para proteger todo mundo de um erro colossal? Pensa bem na sequência dos fatos. Quando a chuva aperta, a ventania começa a destruir tudo e geral quer abandonar o projeto para salvar a própria pele. Mas o Jim bate o pé. Ele se recusa a desistir. Ele fica lá, no meio do caos, e insiste em fazer contato com o mundo exterior. É exatamente aí que ele escuta a voz macabra daquele homem de amarelo no rádio, avisando que a Tabitha não devia ter cavado aquele buraco no porão. Logo em seguida, o Jim entra em desespero, corre pra casa e a Tabitha despenca nos túneis subterrâneos escuros. Cara, e se toda essa tragédia rolou justamente porque o Jim não ouviu o aviso do clima? Se ele tivesse prestado atenção, se ele tivesse respeitado a fúria da tempestade e recuado, ele nunca teria feito contato com o Homem de Amarelo. Ele não teria escutado o que não devia. E talvez, só talvez, essa seja a verdadeira razão pela qual ele acaba morto no final da terceira temporada. A natureza tentou agir para proteger o cara. Mas como ele ignorou o recado e forçou a barra, ele ativou uma reação em cadeia terrível. Eu sei que parece loucura inverter os papéis assim, mas vem comigo que as peças vão se encaixar de um jeito assustador. Na terceira temporada, a gente descobre um pedaço brutal do passado. O Garoto de Branco interveio diretamente no ciclo anterior da cidade e contou pro Christopher todos os segredos sobre as crianças. O Christopher não botou fé, então o Victor, que ainda era pequeno, contou pra mãe dele tudo o que tinha ouvido. E foi exatamente ter acesso a essa informação antes da hora que fez a Miranda marchar até a árvore das garrafas e acabar morta. Depois daquela noite, não sobrou quase ninguém. Todo mundo foi massacrado, com exceção do Victor, e o ciclo terminou em fracasso total. Em Fromville, as coisas têm um jeito muito específico e cruel de funcionar. Você não pode pular etapas. Você tem que aprender as regras do jogo por conta própria, sofrendo as consequências. Essa é a grande diferença entre o ciclo sangrento de antes e o ciclo de agora. Dessa vez, a Tabitha e o Jade estão percebendo sozinhos que são as reencarnações dos primeiros pais. No ciclo passado, entregaram a verdade de bandeja para Miranda e para o Christopher. Eles não conquistaram o conhecimento, eles ganharam. É por isso que agora a história pode ser diferente e o ciclo atual tem chance de dar certo. O próprio Garoto de Branco admite isso. Quando o Victor quer cortar a árvore das garrafas na força do ódio e o garoto impede, o Victor pergunta, revoltado, por que ele não ajuda de uma vez. O Garoto de Branco é cirúrgico na resposta. Ele diz que já tentou fazer as coisas desse jeito com Christopher, e o resultado foi um banho de sangue. Você precisa aprender por si mesmo. Se você não respeita o ritmo e as regras desse lugar, a conta chega muito rápido. E se você descobre algo vital antes de estar mentalmente ou fisicamente preparado para lidar com aquilo, você paga com a própria vida. Então, colocando tudo isso na balança, não faz todo sentido que a tempestade da antena não estivesse ali para sabotar o grupo, mas sim para impedir que eles soubessem demais cedo demais? A tempestade tentou de tudo para evitar que eles cometessem um erro irreversível. Mas o Jim não quis ouvir, e de forma idêntica ao Christopher, ele acessou uma informação que não era para acessar. A quarta temporada deixa claro que o conhecimento tem um custo alto, e o preço que o Jim pagou por essa pressa pode ter sido a própria existência dele. E a engrenagem não para por aí. Presta atenção no que estava acontecendo ao mesmo tempo na floresta. Enquanto a tempestade desabava na Colony House, o Boyd e a Sarah estavam perdidos no meio das árvores. De repente, a barraca deles é arrastada por uma força violenta para uma parte inexplorada da mata, um lugar bizarro, totalmente tomado por teias de aranha doentias.
Naquela noite, a Sarah conta pro Boyd que uma voz nova apareceu na cabeça dela. Uma voz desesperada, mandando eles voltarem imediatamente, avisando que a floresta escondia coisas muito mais mortais do que os monstros noturnos. Essa voz era da Abby, a falecida esposa do Boyd, admitindo que cometeu um erro terrível ao incentivar o marido a sair da cidade para procurar respostas. Mesmo depois desse alerta pesado, a barraca é arrastada de novo. O Boyd é picado pelas aranhas misteriosas. Eles finalmente enxergam um farol ao longe e bem nessa hora, a tempestade cai em cima deles. Aplica a mesma lógica que a gente usou no Jim. Aquilo não era só um clima ruim, era um sinal vermelho colossal de pare. As vozes imploraram para eles recuarem, mas o Boyd é teimoso e ignorou. Então a natureza não teve outra escolha a não ser intervir fisicamente, usando força bruta para obrigar os dois a darem meia volta. Porque imagina o cenário catastrófico. E se o Boyd, infectado por seja lá o que aquelas aranhas injetaram nele, continuasse marchando e chegasse no farol, onde possivelmente estão as crianças? Ele poderia ter passado essa maldição direto para elas, matando todas. Se as crianças morrem, o ciclo falha de novo e a cidade inteira é apagada do mapa. A gente já viu o Boyd fazer isso sem querer. Ele carregou uma força muito pior que os monstros para dentro da cidade quando trouxe aquela maldita caixinha de música. A tempestade e as aranhas impediram que um desastre de proporções épicas acontecesse pela segunda vez. O único motivo pelo qual o Boyd e a Sarah continuam respirando é porque no limite do absurdo eles finalmente escutaram os sinais e recuaram. E um detalhe que amarra isso tudo, o garoto de branco interveio nos dois momentos cruciais. Foi ele quem guiou a Sarah em direção à árvore correta na floresta. E foi ele quem mandou o Victor esperar a Tabitha nos túneis escuros e mostrou o caminho exato para ela voltar viva para a superfície. Tudo converge para a proteção. Quer mais uma prova de que a natureza reage diretamente às atitudes dos moradores? O Victor passa a vida toda dizendo que o clima em Fromville nunca muda, que as estações são congeladas. Mas do nada as folhas começaram a cair das árvores e o que aconteceu em seguida? A comida de todo mundo apodreceu de uma hora para outra. O pânico foi geral e de novo todo mundo pensou: pronto, a cidade decidiu nos matar de fome, é o nosso fim. Só que, pressionados pelo desespero e pela falta de opções, os protagonistas foram obrigados a sair da zona de conforto, explorar a floresta mais a fundo em busca de novas fontes de alimento e acabaram descobrindo um novo acampamento abandonado. Eles subiram de nível na marra. O clima precisou mudar e destruir a comida velha para empurrar os humanos para frente, para forçar a descoberta de novos recursos. E preste atenção nessas cabanas na floresta, porque elas são ponto de virada. Elas ficam localizadas estrategicamente perto de água corrente. A gente já sabe por diversas teorias sólidas que a chave real para escapar dessa prisão dimensional está profundamente conectada com a água. Tanto que no trailer da quarta temporada, a gente vê o grupo usando essas mesmas cabanas como abrigo noturno. E lá dentro, eles são violentamente atacados por uma entidade nova, um monstro esquisito que parece um espantalho. Isso não é um detalhe jogado ao acaso, é um indicativo imenso. A força sobrenatural maligna que controla a noite em Fromville finalmente enxerga as ações do grupo como uma ameaça real. Pensa bem, a única vez na série inteira que a gente viu aqueles monstros caminhantes correrem de verdade foi quando a Miranda tentou atravessar a árvore das garrafas. Ver agora uma nova categoria de monstro que ataca ferozmente as pessoas mesmo quando elas estão protegidas dentro de um abrigo é a forma da série esfregar na nossa cara que o nível de perigo escalou porque eles estão no caminho certo. Eles estão chegando incrivelmente perto da rota de fuga. A natureza não estava punindo eles com o outono, estava fornecendo o empurrão que faltava para a humanidade evoluir. E se a tempestade barrou a entrada deles na árvore bloqueada no primeiríssimo episódio, é porque a gente nem imagina o inferno absoluto que existe do outro lado. Como Martin já disse uma vez, tem coisas naquela floresta que são muito piores do que a morte. E se a gente interpretou a chuva e a tempestade da pior maneira possível esse tempo todo, será que não estamos redondamente enganados sobre os corvos também? Cara, a mitologia inteira da série bebe de fontes muito pesadas. E se você for analisar a mitologia do mundo real, os corvos raramente são mal encarnados, muito pelo contrário. Em várias culturas, especialmente nas tradições indígenas, eles são vistos como sinais imensos de proteção espiritual, como guias que aparecem na hora do perigo. Eles te forçam a olhar as coisas de uma perspectiva diferente. As penas pretas não representam a morte em si, representam o mistério, o desconhecido, convidando você a entender algo que a sua visão limitada ainda não alcança. Puxando para o folclore britânico, que é uma influência gigantesca na história, tem até aquela superstição antiga de contar os corvos. 1 para tristeza, 2 para alegria, 3 para um casamento, 4 para um nascimento. A própria musiquinha tenebrosa da caixinha de música, aquele "aqui vem eles vêm por 3", é totalmente desenhada em cima da estrutura das rimas de ninar do folclore britânico. Se a gente aplicar isso em Fromville, as coisas ganham outro sentido. Lembra daquela cena agoniante do corvo batendo contra a janela repetidas vezes até se matar, justo na hora que a Tilly estava se preparando para ler o tarô para Fátima? A gente olhou aquilo e decretou que a ave era o próprio diabo agindo. Mas e se o bicho estava desesperadamente tentando acordar o Elgin para que ele não entrasse no pesadelo mortal com a mulher de kimono? Ou pior ainda, e se ele estava tentando interromper a Tilly a qualquer custo para que ela não visse nas cartas que o bebê dentro da Fátima já era um dos monstros? Se a Tilly descobre e espalha a fofoca, o pânico toma conta e destrói toda a hierarquia e sanidade da Colony House. O corvo cometeu suicídio para esconder uma verdade insuportável e salvar todo mundo de um banho de sangue antecipado.
E se você acha que eu tô viajando, lembra que na cinematografia de verdade nada é colocado na tela por acaso, tudo conta uma história. Quando a Tabitha e o Victor estão perdidos nos túneis subterrâneos, eles passam por uma cena visual fortíssima, um corvo morto sendo devorado por ratos. Rato é uma criatura noturna, que vive enfiada na sujeira do subterrâneo. O rato é a representação física das forças obscuras, dos monstros que habitam as cavernas. O corvo é uma ave diurna, que voa na luz, que mapeia a superfície. Ver os ratos devorando a ave é a representação visual perfeita do mal engolindo o bem. As forças subterrâneas estão dominando o território. Não faria o menor sentido narrativo colocar um corvo lá no fundo do covil dos monstros se a ave não fosse o símbolo da proteção da superfície que naquele momento estava perdendo a guerra. A partir daí surgem as teorias que amarram tudo de vez. Dizem que as vozes que sussurram na cabeça da Sarah são na verdade os próprios corvos se comunicando. Eles sobrevoam a cidade inteira o dia todo. Eles veem absolutamente tudo o que acontece. Eles viram o Padre Catre enterrando aquela bolsa cheia de segredos no primeiro dia dele. Eles sabiam exatamente que a Fátima tinha sido sequestrada antes de qualquer humano notar. E as próprias vozes falam para Sarah que estão tentando ajudar porque também estão presas naquele inferno. Se essas vozes fossem a entidade macabra que controla a noite e os pesadelos, elas não estariam presas, estariam no comando. O grande objetivo das aves é ajudar os vivos a decifrarem o mapa para voltarem para casa, porque quebrar a maldição dos humanos é a única forma dos corvos se libertarem junto. Tem teorias bem pesadas afirmando que as almas de quem morre ali dentro ficam vinculadas ao lugar e se transformam nesses corvos. Isso explicaria perfeitamente por que a voz que a Sarah escuta na floresta tem as memórias e o tom exato da Abby, a mulher do Boyd. O único motivo deles darem as informações em códigos e meias palavras em vez de passarem um manual de fuga completo é que, como a gente viu na prática, despejar informação demais quebra o ciclo e resulta em morte imediata. Tem uma ordem rígida para o tabuleiro andar ali dentro. Até a abertura da série esconde esse segredo, quando o rosto do garoto de branco se distorce e a boca dele se alinha visualmente com a forma de um bico de corvo. Não é pra chocar, é a série te dizendo desde o primeiro segundo que a ave e o garoto jogam do mesmo lado. Então, no fim das contas, a gente passou temporadas inteiras olhando pra ameaça errada. O clima severo e as reações dos animais não querem a sua destruição. Eles funcionam como o freio de mão de emergência quando você tá prestes a acelerar direto pro abismo. O conhecimento naquele lugar cobra pedágio. Se você tenta pular uma etapa, burlar o sistema e ler a última página do livro antes do tempo, você morre de um jeito horrível. A grande questão não é só correr pela floresta encontrando as respostas soltas, mas ter a sabedoria de saber se você tá realmente pronto pra encarar o que elas significam. Se você acha que dessa vez eles vão ter a calma necessária para quebrar esse ciclo, ou vão se afobar e cometer o mesmo erro fatal do passado, deixa seu comentário aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal para continuar desvendando isso com a gente, beleza? A gente tem muito chão pela frente. Fui!